Olá, bem-vindos a mais um Carreira Médica Entrevista. E hoje a nossa convidada é a doutora Daniele Paixão Pereira. Ela é médica geneticista. E quem conduzirá essa entrevista são os futuros médicos, Dr. Felipe Saad Barbosa e o Dr. João Vitor Gabrelon. Acompanhem. Boa tarde, meu nome é Felipe, meu companheiro de duplo João. A gente vai apresentar um pouquinho sobre a doutora Daniele Paixão. Ela é oncogeneticista e trabalha hoje lá no IBCC, que inclusive a gente tem a oportunidade de passar lá também no nosso curso. Então, doutora, se você quiser se apresentar um pouquinho para a gente te conhecer, se você quiser contar um pouquinho sobre sua trajetória desde a faculdade, como chegou até a oncogenética. Então vamos lá. Eu acho que primeiro agradecer a oportunidade, né, do doutor Álvaro, da gente poder, conversar um pouquinho sobre a genética, que é uma especialidade super diferente, pouco comum, né, que eu acho que é muito importante que vocês conheçam. Né, os alunos de medicina, de forma geral, têm geralmente pouco contato, né, e é uma especialidade que vem hoje, abrindo um campo aí bom, interessante, né. Então, eu sou de Minas, né, eu sou mineira, e eu fiz a minha faculdade lá, na Federal de Juiz de Fora, e quando eu entrei na faculdade de medicina, eu tinha já uma ideia fixa de que eu seria pediatra, que eu faria pediatria. Então, eu durante a minha faculdade inteira, apesar de eu ter gostado de algumas outras especialidades, eu me direcionei sempre para pediatria. E aí quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer residência, então eu fiz prova para residência de pediatria, passei, comecei a residência de pediatria, e logo nos primeiros meses, eu observei que não era isso que eu queria. Então eu falei: "Espera aí, não é isso que eu quero, preciso rever". Então eu larguei a residência de pediatria, e aí eu fui entender o que que eu queria fazer. E aí eu queria, na verdade, a minha ideia era trabalhar com doenças mais raras, e eu tinha uma vontade também de trabalhar com essa área de laboratório, de pesquisa, e eu percebi que a pediatria não ia me dar isso. Então eu falei: "Qual especialidade que eu vou ter isso?". Então eu comecei a pesquisar por minha conta, e aí eu cheguei na genética. Eu falei: "Mas que especialidade é essa que eu não tive contato durante a minha faculdade?". A gente teve matéria, a disciplina muito básica, e eu não tive ambulatório, não sabia como é que era. E aí eu fui pesquisar por minha conta e tal, e eu achei muito interessante. Então eu falei: "Ah, então eu acho que eu vou fazer isso". E aí fiz a prova de residência, passei, e aí eu escolhi a USP Ribeirão Preto, que é a residência mais antiga de genética que a gente tem, né, no país. E aí eu caí de paraquedas, porque eu não sabia muito bem como é que funcionava, como é que era a prática, né, de um médico geneticista. E aí a gente, durante a residência, a gente vai vendo como é que é, e aí é uma residência de 3 anos, né, que a gente faz, e assim, eu não sei até que ponto vocês têm na faculdade, ou já tiveram a genética, se tiveram ambulatório, né, mas a genética, ela é muito ampla, né, a gente, trabalha com todas as doenças genéticas, e o médico geneticista, ele vai a formação é para a gente fazer o diagnóstico, né, eh, acompanhar esses pacientes, tratar em alguns casos, né, e aconselhar a família, né, porque são doenças muitas vezes com recorrência familiar, né, hereditárias, então a gente tem toda a nossa formação para ser capacitado nesse sentido, né, de fazer o aconselhamento genético. E a genética, ela tem uma interface muito grande com muitas especialidades,
né? Então, a gente tem uma interface com a pediatria muito grande, né? Que muitas das síndromes, né, que a gente investiga são pacientes, né, infantis, são pediátricos. Então, a gente tem uma interface muito grande com a pediatria, com a neurologia. E aí a gente abre para diversas outras especialidades, cardiologia, eh, imunologia, a gente tem com a oncologia, cardio já falei, né, psiquiatria. Então eu vou ficar aqui até amanhã, a gente falando todas as especialidades que a genética tem, né, essa interface. Oftalmologia. Então, durante a residência, a gente vai, passando por vários ambulatórios, né, e a gente tem ambulatórios específicos direcionados para alguns ramos da genética, que são muitos, né. Então a gente tem a dismorfologia, que é quando a gente vai avaliar, por exemplo, os distúrbios, do crescimento e as anomalias congênitas, né. Então a maioria das síndromes, a gente acaba tendo essa avaliação dismorfológica. Então, a gente tem um ambulatório, por exemplo, de neurogenética, que a gente vai ver as doenças neurológicas, a gente tem um ambulatório de oftalmogenética, que são as doenças aí oftalmológicas hereditárias, a gente tem um ambulatório de erros inatos do metabolismo, que é um outro ramo da genética relacionado a doenças metabólicas. A gente tem um ambulatório de oncogenética, e é a interface com oncologia, né. E aí, quando eu passei no meu R3 pelo ambulatório de oncogenética, eu me apaixonei, eu achei, assim, a melhor área, né, e que casava muito com o que eu queria fazer, né. Então eu terminei a minha residência em Ribeirão Preto, e aí eu vim para São Paulo já com essa ideia de fazer alguma coisa a mais em oncogenética, né. A gente tem hoje algumas opções, a gente para uma formação em oncogenética, ainda não é uma área de atuação, tá, mas isso está sendo trabalhado para que a oncogenética se torne uma área de atuação. E a gente pode, depois da nossa residência genética, fazer um R4 de oncogenética, a gente tem alguns centros que têm esse R4, ou então a gente pode fazer a pós, né, graduação ou mestrado e tal. Então eu decidi por fazer a pós-graduação, começar a trabalhar e fazer a pós em paralelo. Então eu vim para São Paulo, porque eu queria estar num centro de oncologia para fazer a minha pós, né. E eu vim fazer o mestrado em oncogenética, e aí eu fui para o AC Camargo, comecei a fazer um estágio lá, e aí, gostei muito, né, e aí eu comecei meu mestrado lá. E aí, logo que eu comecei meu mestrado, eu fui chamada para participar lá do ambulatório, para ser médica titular, então eu entrei lá como médica titular, isso já faz 10 anos. E e logo depois eu fui trabalhar também no IBCC, né. E então a oncogenética, a gente tem a gente pode trabalhar, né, no ambulatório, a gente vai fazer atendimento de paciente, né, então são pacientes que tiveram câncer ou que têm um histórico familiar de câncer, suspeitos aí para uma hereditariedade, né, que são as síndromes de predisposição hereditária ao câncer. Então o oncogeneticista, ele vai trabalhar na assistência, né, no ambulatório, identificando esses pacientes, identificando essas famílias, fazendo um acompanhamento, né, um rastreamento de câncer, porque esses pacientes têm um alto risco para ter câncer, então a gente faz esse acompanhamento, e aí eu comecei a fazer isso trabalhando em hospital, terminei meu mestrado em 2015, 2 anos depois eu entrei para o meu doutorado também de oncogenética, e logo que eu comecei meu doutorado, eu fui fazer o doutorado na área de molecular, né, que é uma outra área dentro da genética, que é a genômica, onde a gente vai, fazer a parte de análise mesmo, né, daí a gente vai entrar nos testes genéticos, né, análise de DNA. Então eu fui fazer meu doutorado nessa área de molecular,
E aí, posteriormente, eu comecei a trabalhar em laboratório, então eu fui chamada para trabalhar no Grupo Fleury, em laboratório, e aí quando eu entrei eu falei: "Olha, eu quero trabalhar só com oncogenética, então eu quero ficar, na parte de análise", né, porque o médico geneticista dentro do laboratório, ele tem, algumas funções importantes, que é a análise, a gente vai fazer a análise dos testes genéticos, né, a gente não faz bancada, né, são os biólogos, os biomédicos que fazem a parte de bancada. O médico geneticista vai ajudar nas análises, né, e assessorias médicas, quando o médico precisa discutir algum resultado de teste genético, então a gente faz essa parte de assessoria também, tá. Mas Então além disso, doutora, só uma pergunta. Vocês têm um contato direto com o paciente ou é mais uma análise por trás, assim, ou tem esse contato com o paciente também? no laboratório não, no laboratório a gente é Tá. analista, a gente vai olhar Sim, aí no ambulatório você consegue ter um contato maior com os no pacientes também. ambulatório, a gente faz a parte assistencial, aí é atendimento do paciente mesmo, tá. Então são 2 Tá. áreas aí diferentes, né, que no meu ponto de vista, assim, se complementam, né, muito importante que o médico geneticista tenha esse conhecimento tanto da parte clínica, né, quanto da parte laboratorial, porque os testes de DNA são extremamente complexos, né, a gente quando tem esse conhecimento da parte do laboratório, quando a gente aprende a laudar, aprende a fazer uma análise, até a nossa parte clínica também melhora, porque a gente sabe, olhar um teste genético, a gente sabe, quando recebe um resultado, a gente sabe analisar se aquilo ali condiz ou não, né, se está dentro do que seria esperado ou não, a parte técnica, então a gente desenvolve um outro olhar, né. E hoje em dia eu acho que está um pouco melhor, mas durante a minha residência a gente teve pouco contato com essa parte de laboratório. Foi uma residência muito mais clínica do que laboratorial, né. Então hoje em dia, pelo que eu vejo, assim, as residências estão investindo mais no ensino da parte laboratorial também, tá. Mas na minha época foi bem pouco, então muito do que eu aprendi de laboratório mesmo foi trabalhando, né, e aprendendo com outros colegas e com biólogos e biomédicos, tá. Então atualmente eu só trabalho com oncogenética, né, de todas as áreas dentro da genética, eu não faço mais a genética geral ou outras áreas, então eu faço exclusivamente oncogenética, tanto clinicamente, né, nos hospitais, quanto no laboratório também. A minha trajetória toda, né, até aqui foi essa. E eu acho que Legal, isso já responde bacana. um pouco da nossa segunda pergunta, que seria como seria um dia típico do trabalho. Mas então, você divide tanto na parte clínica, do atendimento ao paciente mesmo, quanto na análise genômica, então, Uhum. no laboratório. Hoje em dia você tem essas duas divisões. Eu faço essas 2 coisas, né. Certo. Aí, assim, vai depender muito, da área que o geneticista vai atuar, né. A gente tem diversas áreas, né, que a gente pode atuar. Então, por exemplo, tanto laboratório, quanto assistência, quanto ensino e pesquisa, a gente pode, né, dar aula também. Indústria farmacêutica, por exemplo, a gente tem colegas que trabalham na parte da indústria, né, muito relacionado às doenças de erro inato, que tem muito tratamento sendo desenvolvido, né, então depende muito da área de atuação, mas basicamente, você pode trabalhar, né, na assistência, tanto em hospitais, maternidade, ou consultório, né, fazendo os atendimentos mesmo, clínicas, ou então laboratório, tá, ou dar aula, né, tanto em faculdade, quanto desenvolver também outras linhas de pesquisa, né, tá. Então essas são as áreas, a nossa rotina basicamente é essa. A gente não tem plantão, a gente não tem, né, esse tipo de trabalho, assim, é mais ambulatorial mesmo e ou laboratorial. Bacana. E a gente vê que na graduação, por exemplo, na São Camilo, a gente tem a matéria genética, né, que geralmente fica no ciclo básico das Uhum, grades horárias,
E Uhum, é uma coisa que não tem ambulatório também, igual você teve na sua faculdade. E assim, a uhum, gente passa por cima das grandes síndromes, a gente tem a genética mendeliana tradicional, vê as síndromes de Turner, e por aí vai, sabe? Aquelas síndromes bem clássicas, mas nunca muito aprofundado. Por isso que eu uhum. acho que o interesse durante a graduação é baixo É, por essa área. É difícil você se imaginar fazendo. Tanto que uhum, você foi para a residência de pediatria, você teve esse outro caminho para depois se uhum, descobrir, né, nessa área. Bacana isso. exatamente. Então, infelizmente, durante a graduação, a gente vê muito pouco, né, que é uma pena. Então é difícil mesmo a gente imaginar como é que você vai lembrar que existe a especialidade se você mal vê, né, durante a graduação. Então é Dia a realmente uma dia. pena. E sobre as áreas de atuação da oncogenética, você também acabou falando bastante. Mas se você Hum, quiser explorar um pouco mais, por exemplo, algum tipo específico de câncer, se você cobre algum tipo específico da oncologia, por exemplo, mais câncer de mama, de pulmão, por aí. hum. É algum Eh, subtipo, né, dessa divisão mesmo da oncogenética. a oncogenética, ela, assim, hoje, a gente geralmente os centros, né, de oncogenética estão dentro de hospitais de oncologia, né. Eh, e aí, o que a gente observa, no geral, é que o que a gente mais atende dentro da oncogenética são pacientes com câncer de mama, tá, que acho que é o maior volume, né, até pelo número de casos também, né, que a gente tem no país. Então é o nosso maior volume, mas a gente atende de tudo, né. Então qualquer tipo de câncer, que haja uma suspeita aí de síndrome hereditária, são encaminhados. Então a gente pega mama, ovários, os ginecológicos, endométrio, a gente pega câncer de intestino, eh, câncer gástrico, e aí a gente vai também entrando na parte dos tumores mais raros. Então, feocromocitoma, paraganglioma, câncer medular de tireoide, né, então e aí é uma infinidade, tumores neuroendócrinos. Então, a gente vê basicamente tudo, né, a gente vê todos os tumores. Eu não trabalho especificamente com nenhum tumor, porque assim, a oncogenética já é como é que a gente fala? Um funil dentro da genética. Então, você dentro da oncogenética, você ainda seleciona o tipo de tumor que você quer trabalhar, você acaba ficando muito restrito. Então, a gente geralmente, né, os oncogeneticistas, eles atendem de tudo, né, sendo que o tumor mais comum é mama, tá. E a gente tem que lembrar também que dentro da oncogenética, a gente tem 2 perfis, 2 especialidades, né. A gente tem o geneticista com uma formação de oncologia, né, uma pós-graduação na parte oncológica, e a gente tem o oncologista com uma formação depois, né, uma pós, alguma coisa em genética, tá. Então a gente tem essas 2 especialidades que juntas podem atender a oncogenética hoje, tá. Eh e aí a gente tem, por exemplo, né, hoje os encaminhamentos para gente não é só para diagnóstico de uma síndrome hereditária de câncer e para acompanhamento de alto risco, né. A gente tem hoje, indicação terapêutica, né, terapias-alvo. Então, a genética ela está entrando, assim, nas especialidades já com a gente pensando em terapias específicas, né, e isso vai ser daqui para frente cada vez mais, tá. Então a gente tem muita coisa já sendo estudada, né, de para câncer, por exemplo, mas, com o tempo isso vai sendo, né, direcionado aí, ampliado para todas as outras especialidades, né, tratamentos específicos direcionado para aquele padrão genético. Né, então tem muita coisa aí, acho que a genética ainda está engatinhando, né, tem muita coisa ainda para a gente aprender, muita coisa para a gente desenvolver aí para frente.
né? Mas não sei se eu É, respondi, é basicamente isso aí. com certeza. Não, e só pegando o gatilho que você já falou, que hoje em dia a gente já vê essa parte da oncogenética entrando também em parte mais terapêutica, Hum? não só nessa parte mais de análises. Se você pudesse comentar um pouquinho também quais são as perspectivas futuras para a área, se você acha que tem um espaço ainda de crescimento grande para esse tipo tão específico, né, de especialidade médica. Então, se você consegue diferenciar do que era para o que está agora, seria bem bacana para a gente ter uma noção da carreira como um todo, né? Sim, eu acho que tem campo, claro. Hoje no Brasil, acho que somos pouco mais de 400 geneticistas, né? Então, é muito pouco, né? Eh, Tem espaço. A maioria dos geneticistas estão concentrados no Sudeste, no sul do país, então tem uma carência muito grande de geneticista nas outras regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, falta geneticista, né? Muitas vezes a gente não tem braço, por exemplo, às vezes os centros de genética, ou de oncogenética, ou de genética geral, às vezes o paciente demora muito para conseguir uma consulta, né? Porque não tem médico, às vezes, para suprir a demanda, né? Então, eu acho que é uma especialidade que precisa, né, de mais médicos, principalmente para essas regiões que são mais carentes de médicos geneticistas, e a gente precisa de profissional tanto para laboratório, né, a gente não tem hoje muitos profissionais dentro da genética que trabalham em laboratório, então eu acho que o laboratório é um campo que vai crescer muito, né, então a gente precisa de médicos com essa formação de análise, né, e para atendimento também, eu acho que a gente precisa, né, com essas novas, demandas, por exemplo, dentro da oncologia, a questão da terapia-alvo, né, então o paciente às vezes precisa de uma avaliação de um oncogeneticista, às vezes rápido, né, para decidir o que terapia que vai ser feita, ou a cirurgia que vai ser feita, né. Então, e nem sempre a gente tem nos centros lá uma disponibilidade imediata para o paciente, né, então falta médico, precisa de médico geneticista com certeza, é uma área que eu acho que vai crescer muito aí futuramente, por conta dessa interface que faz com as outras especialidades e por conta de terapêutica. Então eu acho que tem muita coisa para crescer. E é bacana essa área porque a senhora comentou um pouco mais cedo na reunião que não é um ritmo de plantão, não é um ritmo de, vou fazer um plantão de 12 horas aqui. Então, talvez seja até um pouco mais confortável em quesito de horários. Então, você tem um horário delimitado, é uma carreira um pouco mais estável. Não diria tranquilo, porque com certeza não é, até porque é um tema super sensível tratar a oncologia em si. Mas Uhum, acho que ela é atrativa também por esse manejo ser. Você tem horário delimitado, então você não tem que ficar naquela loucura de 12 horas seguidas noturno. Então acho que é um diferente, né? E é bacana e essa parte da terapia-alvo, né? Que uhum, agora eu, no caso, estou passando com a oncologia, né, no 7º semestre, e a gente teve uma aula até falando um pouquinho, porque é muito complexo, é um assunto que é muito complexo mesmo, mas é muito interessante o quanto o tratamento tende a evoluir, uhum. e é muito bacana, essa área realmente é impressionante. Com certeza. E a rotina nossa, assim, é uma rotina muito tranquila realmente, né. Desde a residência, a gente não tem, plantão na residência, né. A gente na minha época, eu não sei como é que está hoje, mas eu acredito que ainda deva ter, a gente ficava de sobreaviso. A gente dentro da área nossa, a gente, por exemplo, às vezes nascia algum bebê mal formado e esse bebê ia a óbito, então ia para necrópsia. Então, às vezes, a gente tinha que ir lá fora de horário para acompanhar a necrópsia, para ver se a gente conseguia identificar alguma síndrome ali, para aconselhar os pais, né, ou para coletar material para um teste genético, para um cariótipo e tal. Então, ou um sobreaviso para a gente, nasceu algum bebê que precisa da gente avaliar com mais urgência e tal, a gente
Ia também, mas a gente não tem plantão, uma escala de plantão, né. E na nossa rotina depois de formado, né, depois de terminada a residência, a mesma coisa, a gente não existe plantão de genética, né. Então é muito perfil também, né, acho que não é um perfil para quem gosta de plantão, por exemplo, quem, né, gosta: vou fazer um plantão de emergência", então assim, não é esse perfil, é um perfil diferente, né. Então, acho que como conselho, eu acho, né, para os alunos de graduação de forma geral, eh, não assim, antes de escolher a especialidade, tenta conhecer o máximo possível de especialidades, mesmo que vocês não tenham a matéria, disciplina ou ambulatório durante a graduação, faz um estágio, né, se você tem um interesse, aquela especialidade parece interessante, mas eu não tive tanto contato, pede um estágio, vai fazer um estágio, né, vai conhecer como é que é a rotina, vai conhecer se porque outra coisa que vocês têm que também, saber é o perfil de vocês, né. Eu gosto mais de cirurgia, ou eu gosto mais de atendimento ambulatorial, ou eu gosto mais de laudar exame, não quero ter contato com o paciente, né. Ou gosto de fazer plantão de UTI. Então eu acho que vocês também têm que saber o perfil de vocês, o que que vocês gostam, o que que vocês têm habilidade, né, e qual que é a expectativa da rotina, do estilo de vida que vocês querem, para saber se aquela especialidade condiz com isso, tá. Isso é muito importante, porque não adianta: eu não gosto de plantão, eu vou fazer uma especialidade que tem que fazer plantão direto, né. Então vocês têm que conhecer um pouco a rotina do profissional para saber se isso cabe dentro das expectativas de vocês, né. Então, não faça como eu fiz, não entrem já na faculdade que achando que já sabem o que que vocês querem fazer, né. Então, procura conhecer primeiro antes de decidir, não tenham pressa para decidir. Acho que era basicamente isso, doutora. Deu para elucidar bastante, até para a gente que está aqui. A gente não conhecia também um pouco mais aprofundado assim sobre a área. E é uma Aham. coisa legal de você estar aqui disposta a conversar com a gente. Muito obrigado. E também obrigado por mostrar a sua área para a gente. Com certeza essa entrevista aqui a gente vai conseguir mandar para bastante pessoal da nossa sala, o pessoal da eletiva. Então a galera vai acabar conhecendo. Então isso vai ser muito bom. Estamos lá disponíveis, se vocês quiserem fazer estágio lá, passar para ver como é que funciona o ambulatório, tá bom? É Tá só ótimo. que vocês podem ir lá também, conhecer, tá Perfeito. bom? Foi um prazer, doutora. Muito obrigado pela sua atenção, viu? Muito Gente, um obrigado, abraço. doutora. Obrigada também pela oportunidade. Prazer.